Neste vídeo, nós vamos resolver um problema que caiu na OBM de 2025, tanto no nível 2 quanto no nível 3. Para mim é uma grande honra, porque esse problema foi uma proposição minha. No nível 3, ele entrou como problema 5 da última fase da Olimpíada, e no nível 2, ele entrou como problema 6. Muito bem. Então, o que diz o problema? Ele considera P um polígono convexo de N vértices com N maior do que ou igual a 4. Por exemplo, eu quero considerar N igual a 6 aqui, digamos, né? Só para entender o enunciado. Pronto, então tem um hexágono convexo chamado P. Ele diz que nós podemos particionar esse hexágono ou esse polígono de N vértices em triângulos, traçando diagonais que não se intersectam no seu interior. Uma partição desse tipo é chamada de triangulação. Então, o que é uma triangulação? Eu vou desenhar algumas diagonais desse polígono, de modo que ele fique dividido em triângulos. Por exemplo, eu posso fazer assim, né? Então, aqui você tem um, dois, três, quatro triângulos, né? Isso é uma triangulação. Um conjunto X de diagonais de P é dito obstrutivo se tem a seguinte propriedade. Qualquer triangulação de P utiliza ao menos uma diagonal que pertence ao conjunto X. Determine em função de n qual é a menor quantidade possível de elementos de um conjunto obstrutivo. Bom, por exemplo, para eu dizer que existe uma menor quantidade, ou seja, um menor tamanho possível para um conjunto qualquer, eu tenho que provar que existe o conjunto, né? Existe um conjunto finito possível com essa propriedade que ele chamou de obstrutividade, assim, um conjunto obstrutivo, né? Então, o que que é isso? Por exemplo, se eu disser que essa diagonal, e 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 essa diagonal, enfim, todas as diagonais do polígono estão obstruídas, então, por exemplo, esse conjunto de diagonais aqui é um conjunto obstrutivo, né? Por quê? Porque se eu tentar fazer uma triangulação desse polígono, veja, essa diagonal aqui não poderia ser usada, porque ela está obstruída. Essa diagonal aqui também está obstruída. Essa também está obstruída. Enfim, qualquer outra triangulação que eu tentasse fazer do triângulo ia resultar mal, né? Porque eu não ia ter permissão de usar nenhuma, né, dessas diagonais aqui. Então, todas as diagonais estando obstruídas, esse conjunto aqui é obstrutivo com certeza, né? E é claro que se, por exemplo, eu pegar um conjunto que consiste só de uma diagonal, né, disser que o meu x é esse conjunto aqui de uma diagonal, né, ele certamente não é obstrutivo, né? Por quê? Porque eu consigo construir uma triangulação que não utiliza diagonal desse conjunto nenhuma, né, que é essa daqui, por exemplo, né? Então existe a noção de conjunto de diagonais que seja obstrutivo, né? Dado que existe isso, e dado que existem com quantidades finitas de elementos esses conjuntos, né? A pergunta que ele faz é qual é a menor quantidade possível de elementos de um conjunto obstrutivo. Muito bem. O que é que nós vamos fazer nesse problema? Primeiro, nós vamos começar analisando casos, né? Analisar casos pequenos é uma coisa boa. Então, por exemplo, a resposta desse problema para um n qualquer, eu vou chamar de AN. Por exemplo, no caso mais fácil, que é o polígono de quatro vértices, no caso mais fácil do polígono de quatro vértices, eu tenho a necessidade de obstruir, digamos, duas arestas, né? Porque se eu fizer um conjunto, se eu tentar construir um conjunto obstrutivo com uma aresta só, eu não vou obstruir todas as triangulações, porque basta eu fazer aquela triangulação traçando a outra aresta, né? Então, pronto, eu sei que um não serve, um conjunto com um elemento é não obstrutivo, né? É não obstrutivo. E um conjunto com duas arestas, que é todas as arestas, com certeza é obstrutivo, né? Então, isso quer dizer que a resposta no caso 4 é 2, porque para eu fazer um conjunto obstrutivo eu preciso impedir, bloquear, né, as duas diagonais aqui, tá bom?
Caso n igual a 5, por exemplo, né? Caso n igual a 5, eu tenho aqui um pentágono. O que que acontece? Todas as triangulações do pentágono, de toda vez que você for dividir um triângulo em pentágonos, perdão, toda vez que você for dividir um pentágono em triângulos, você vai ter uma divisão desse tipo. Vão ser dois vértices, por exemplo, duas diagonais partindo de um mesmo vértice, né? Todas as triangulações são dessa forma para o pentágono, né? Não tem jeito de fazer de outro jeito. E aí, o que que acontece? Você vê que qualquer conjunto obstrutivo aqui vai precisar obstruir essas duas diagonais, né? Qualquer, qualquer x obstrutivo precisa bloquear ao menos uma diagonal de cada vértice, né? Por quê? Porque se isso não acontecer, se tem um vértice que não tem nenhuma diagonal obstruída, então você automaticamente constrói a triangulação que usa todas as diagonais a partir de um mesmo vértice, né? Então, o que que eu preciso? Eu preciso que, por exemplo, esses dois vértices aqui tenham alguma diagonal obstruída, esses dois vértices aqui tenham alguma diagonal obstruída. Eu não consigo. Veja, cada diagonal obstruída é uma diagonal com dois extremos. Se cada vértice precisa ser coberto, assim, digamos, por uma diagonal, né? Então, é claro que eu vou precisar de pelo menos três elementos aqui nesse caso, né? E aí, existe um subconjunto obstrutivo de tamanho 3, né? Por exemplo, esse daqui, né? Não, mentira. É esse daqui, né? Por quê? Porque se você tentar fazer uma triangulação, você só tem disponíveis essas duas diagonais e elas não formam uma triangulação. Então, a resposta, quando n é igual a 5, é 3. Eu preciso de pelo menos três diagonais para conseguir obstruir todas as triangulações. E esse exemplo aqui me serve, tá legal? Agora, tá aí um raciocínio que pode ser generalizado, né? Por exemplo, é claro que, né, como cada diagonal, como cada diagonal só obstrui, só é extremo de dois vértices, né? Vamos colocar corretamente. Só é extremo de dois vértices. Eu preciso que o total de diagonais obstruídas vezes 2, que é o total de vértices, que são extremos aqui de diagonais, cubra todos os n, né? Então, qualquer conjunto obstrutivo é maior do que ou igual a n sobre 2. Posso colocar o teto de n sobre 2 aqui, que dá certo, porque são números inteiros, né? Então, isso já me provou que a resposta do problema é: você tem que traçar pelo menos n sobre 2 diagonais para que o conjunto seja obstrutivo. E aí, muita gente partiu desse caso inicial aqui, dessa demonstração, e tentou provar que realmente a resposta é teto de n sobre 2, né? Mas aqui ainda não é suficiente para você conseguir elucidar o problema, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, a resposta não é essa. Se você fizer o caso n igual a 6, você perceberá que a resposta ainda não é essa, tá? Mas uma observação que eu quero extrair do caso n igual a 5 aqui antes é dessa construção aqui do conjunto obstrutivo, né? Esse conjunto aqui é sempre obstrutivo para qualquer n. Então, vamos construir o análogo dessa obstrução aqui, né? Por exemplo, para um n qualquer. O que que é o análogo daquela obstrução ali?
Imagina assim, você tem todos os vértices aqui, todos os n-3 vértices, que não são esse daqui nem os seus vizinhos, né? Você vai obstruir da seguinte forma: você traça todas as n-3 diagonais que ligam esse vértice aos outros. E aí o que que acontece? Esse conjunto, por si só, ele não é obstrutivo apenas porque, perceba, esse vértice aqui, para haver uma triangulação, ele precisa participar de algum dos triângulos. Como ele não pode ser vértice por uma dessas diagonais, porque elas estão obstruídas, ele teria que ser vértice por essa diagonal aqui, né? Essa diagonal que liga os dois vizinhos aqui. Se eu obstruir mais essa, né? Eu tenho um conjunto com n menos duas diagonais que é obstrutivo, porque qualquer triangulação que não utilize ali esse vértice superior numa diagonal é obrigada a ter essa diagonal aqui que liga os dois vizinhos dele, né? Se ela também não está disponível, então acabou, não tem triangulação nenhuma, tá? Então a gente acabou de provar que o AN é menor do que ou igual a n menos 2. Então eu estou entre essas duas cotas aqui, né? O AN ele é menor do que ou igual a n menos 2 e ele é maior do que ou igual ao piso, ao teto, perdão, de n sobre 2, né? Então, para você decidir essa teima aqui, esse dilema, é legal você fazer pelo menos mais o caso n igual a 6, né? N igual a 6, você vai ver o seguinte. N igual a 6, você vê o seguinte. Vale ainda o argumento que eu tinha comentado, né? Que qualquer conjunto obstrutivo precisa bloquear ao menos uma diagonal de cada vértice. Na verdade, eu sei teto de 6 terços, né? Aqui, a 6 já é a cota, né? Que ela vale para todo n, né? Então, eu estou entre o A6 ser igual a 2, não, perdão, 6 sobre 2 aqui, né? Perdão, esqueci. Sobre 2. Então, eu estou entre esse camarada aqui, a resposta ser 3 e ela ser 4. Se eu conseguir construir um conjunto obstrutivo de tamanho 3, eu vou tentar generalizar essa cota daqui. Senão, eu vou tentar generalizar a outra, né? Mas veja, o que que acontece? Ainda vale que cada conjunto obstrutivo precisa cobrir uma vez cada vértice, né? Se eu só tiver uma, duas, três diagonais, então eu vou ter que cobrir cada vértice exatamente uma vez, né? Porque dois extremos, dois extremos, dois extremos, como todos os vértices estão cobertos, todos eles precisam ser cobertos exatamente uma vez. Então, eu tenho alguns candidatos a conjunto obstrutivo. Por exemplo, esse que liga diagonais opostas, né? Por exemplo, eu posso ter um que liga, né? Essa diagonal aqui com essas daqui, assim, né? E eu posso ter uma tentativa de conjunto obstrutivo também que seja assim, né? Por exemplo, se eu preciso realmente cobrir cada, cada vértice com uma diagonal, né? E se não tem nenhuma diagonal que liga dois vértices diametralmente opostos, por assim dizer, então o que me resta é uma triangulação desse tipo aqui. Eu posso ligar esse nesse, se eu ligar esse para cá, vai dar errado porque esses dois aqui não formam diagonal. Se eu ligar esse para cá, vai dar errado porque os outros dois não formam diagonal. Então, na verdade, eu tenho que acabar fazendo uma coisa assim, né? Só que essa daqui é análoga, então não vou nem testar, tá? Não me serve considerar essa porque é análoga a essa. Então, essencialmente, só tem dois jeitos de tentar construir um conjunto obstrutivo com três diagonais no hexágono, e todos três têm uma maneira de. Todos dois têm uma maneira de triangular, né? Essa aqui triangula sim, ó, fica dividido em quatro triângulos pelas diagonais azuis. E essa daqui você triangula assim, né? Assim. Pronto. Nenhuma obstruída, fez a triangulação, perfeito. Então, significa que o A6 é 4 mesmo, né? No caso 6, você vê que você precisa de quatro diagonais. Então, provavelmente, eu gostaria de provar que, tentar provar que o AN é exatamente n menos 2, né? Quer dizer, você precisa mesmo de n menos 2
Tu precisa mesmo de n menos 2 diagonais para fazer isso aqui. E aí a prova nós podemos fazer por indução, né? Então, suponha que nós vamos fazer a indução simples, ó, que o a n menos um é igual a n menos 3, né? Isto é, que é mais fácil fazer do que escrever a explicação. Ou seja, que num polígono de n menos um vértices, qualquer conjunto obstrutivo tem que ter pelo menos n menos 3 elementos. Vamos supor que a gente já provou isso, porque de fato já é verdade, né? O A6 é 4, o A5 é 3, o A4 é 2, né? Então, a base da indução aqui já está garantida, bem garantida. Então, pega agora um conjunto de, não, um polígono de n vértices, e vamos dizer aqui que tem um candidato a conjunto obstrutivo X aqui, né? Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos, vamos dizer que isso aqui fosse uma tentativa de conjunto obstrutivo, né? Não sei, não vou nem desenhar todas as diagonais necessárias, mas assim, o que que acontece? Como eu falei lá atrás, qualquer X obstrutivo precisa bloquear ao menos uma diagonal de cada vértice. O que que eu gostaria de tentar fazer? Eu gostaria de tentar cortar, né? Cortar uma orelha desse polígono aqui. Uma orelha que eu digo é um triângulo formado por dois vértices consecutivos, né? Se eu conseguir cortar essa orelha aqui, eu diminuo o polígono, né? Em vez de ter n vértices, você vai ter n menos um, né? E eu gostaria de que, quando eu cortar essa orelha, primeiro, essa diagonal da orelha aqui não esteja obstruída, e segundo, ela remova, né, uma diagonal obstruída, tá? Então, por que que eu sei que essa diagonal aqui existe? Existe essa diagonal aqui de orelha que eu posso traçar para fazer minha triangulação, porque porque a cardinalidade do conjunto das diagonais obstruídas aqui, né? Estou tomando um x com a cardinalidade menor do que ou igual a n menos 3 e supondo que ele obstrui o P com n vértices, né? Supõe que um camarada com menos do que n menos 2, né, que a nossa hipótese é essa, eu quero provar que é n menos 2. Então, suponha que você tem um conjunto com menos do que n menos 2, ou seja, n menos 3 diagonais aqui, né? Por exemplo, assim, estou fazendo até a conta aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu precisaria de 6, 1, 2, 3, 4, 5, digamos que você tem menos do que... É isso, né? Aqui tem menos vermelhas do que a cota, né? Enfim. Supõe que você tem aqui esse conjunto com no máximo n menos 3 diagonais que obstrui o polígono de tamanho n, né? Existe uma diagonal desse tipo aqui, uma diagonal de orelha, que você pode cortar aqui, porque exatamente o x é menor do que ou igual a n menos 3, né? E há ao todo n diagonais de orelha. Então, alguma delas vai estar livre. Então, agora eu formei um polígono. Então, eu formei um polígono pelinha com n menos um vértices e só estão obstruídas as diagonais que não partem desse vértice V que eu retirei aqui, né? E aí, claro, necessariamente existe essa diagonal partindo de V, tá? Então, alguma das diagonais obstruídas deixou de existir no meu novo pelinha, né? Então, tem um x', conjunto de diagonais que não partem desse V aqui, que ele é obstrutivo, ele tem, eu pelo menos perdi uma diagonal, né? Então, isso aqui é o x menos um.
que por sua vez é menor do que ou igual a menos 4, né? Mas aí, esse conjunto tem que ser obstrutivo. Se o x é obstrutivo dentro do P, o x' é obstrutivo em P'. Por quê? Porque se ele não fosse obstrutivo, eu conseguiria construir aqui uma triangulação, né? Dentro do polígono menor, portanto, somada a essa diagonal anterior aqui, eu teria uma triangulação dentro do polígono grande, né? Enfim, então, aqui de fato eu tenho, né? Eu posso sair fazendo assim, posso realmente construir uma triangulação aqui, assim, né? Por exemplo, assim, aí eu faço talvez assim, né? Enfim, ah, dá para terminar aqui. Posso fazer essa faltou aqui, aí eu posso fazer essa daqui também, pronto, é óbvio que eu consigo, né? Então, se eu conseguir uma triangulação no polígono menor, é claro que eu consigo no polígono maior, mas esse x' aqui obstrutivo com cardinalidade menor do que ou igual a n-4 já deu um absurdo, né? Isso aqui é absurdo porque o a n-1 é igual a n-3, né? Então, se eu precisava de pelo menos n-3, achei um obstrutivo com menos que isso, então isso é um absurdo. Então, isso conclui a hipótese de indução, né? Perdão, conclui o passo indutivo e, portanto, a demonstração por indução. E é isso.